Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aula e vamos hoje estudar o livro de Lamentações, no capítulo 3, do verso 1 ao 26. E a nossa revista, você tem ela aí, nós estaremos estudando a lição de número 11, correto? Então, na sua revista você vai abrir a lição de número 11 e na sua Bíblia você vai abrir o livro de Lamentações, capítulo 3, dos versos 1 ao 26. Lamentações 3, do 1 ao 26. Ok? E aí nós vamos ver o texto e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer, o que nós podemos extrair de ensinamentos aqui. Tá bom? Vamos lá? Bela, Lamentações 3. Fica ali no final, você dá os fotos. Diz o texto o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão com os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes, mesmo quando chamo ou grito por socorro. Ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pois digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Vamos ficar por aqui até o verso 26. Vamos a Deus em oração? Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua bendita palavra. Nós agradecemos ao Senhor pela manhã que podemos ter para desfrutar da vida. E porque sabemos que estamos aqui pela bondade do Senhor.
nós louvamos o Teu nome e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Oi? É Lamentações, capítulo 3. Lição 11, tá bom? Caso a senhora tenha impressa aí a revista. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos diante de um texto que apresenta algo bastante interessante para o nosso aprendizado na manhã de hoje. Vamos observar o texto, o título da lição que temos proposto para estudarmos. Quando a adversidade é o sofrimento. Quando a adversidade é o sofrimento. Estão me ouvindo bem aí? Pai, está me ouvindo bem? Quando a adversidade é o sofrimento. Vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui no capítulo 3 de Lamentações, que é o texto que nós lemos. Nós vemos aqui o sofrimento como castigo de Deus. Isso é muito sério. Aqui o povo de Judá estava vivendo um sofrimento por causa de algo que eles fizeram. O que eles fizeram que desencadeou a pesada mão de Deus sobre eles? Diz o texto que tudo que estava acontecendo, fica muito claro isso, era como diz aqui no verso 1, a aflição trazida pela vara da sua ira. A mão de Deus estava pesando ali sobre aquele povo de Judá. E por quê? É isso que a gente precisa entender. Por quê que eles estavam sofrendo intensamente? Porque nesse contexto a Babilônia havia invadido e tomado a cidade. Por que Deus havia permitido isso? Por causa de uma coisa chamada desobediência. Neste caso específico, o sofrimento era fruto de pecado. O povo de Judá estava sofrendo terrivelmente. Aqui nós vamos entender um pouco mais sobre isso, mas ele estava sofrendo terrivelmente. A Babilônia, uma nação ímpia, perversa, havia tomado a cidade, e o povo de Judá estava debaixo de muita turbulência, muita tribulação, muito sofrimento, muita fome, mas isso era fruto da desobediência deles mesmos. E a gente olha para o texto e vê que Deus estava ali realmente castigando aquele povo. Agora a gente precisa entender o seguinte: primeira coisa, Deus castiga porque Ele ama. Deus castiga para corrigir, e Deus castiga para cumprir sua palavra. Porque se Deus disse que vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Tá certo? Então o que a gente tem que entender? O próprio Deus já havia alertado sobre a necessidade de arrependimento. Deus levantou o profeta Jeremias para falar ao povo, para falar verdades que precisavam ser ditas, mas que foram por muito tempo ignoradas.
Então Deus estava aqui castigando o povo, não porque Deus tem prazer em castigar. Deus estava castigando porque havia desobediência. Porque muito embora Deus tivesse alertado, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam abandonar seus maus caminhos, vocês precisam deixar a idolatria. Deus estava alertando, e o povo de Judá não estava dando ouvidos. Aí, meu amigo, chega a hora que a mão de Deus pesa. E quando a mão de Deus pesa, é isso aqui que vocês estão vendo no capítulo 3 de Lamentações. É terrível. Terrível. Então, nós olhamos aqui e vemos com clareza que foi a dureza do coração daquela comunidade lá de Jerusalém, daquele povo, que trouxe o sofrimento como consequência. E na nossa revista existe uma frase que me chamou muita atenção, e eu entendo como uma grande verdade. A escritora, ela diz o seguinte: quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Olha que interessante. Se o povo de Deus é o povo de Deus, e se o povo de Deus estiver em comunhão com o seu Deus, qual é o inimigo que pode destruir? Se Deus é maior do que todos, se Deus é mais forte, mais poderoso, infinitamente superior a tudo e todos, como é que pode? Então não é o poder do inimigo que destrói o povo de Deus, que derrota, o povo de Deus. É a própria fraqueza do povo produzida pelo pecado que faz isso. E aí, quando acontece isso, o que Deus faz? Deus tira a mão e deixa de abençoar. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não é verdade? Então, se existe uma prática continuada de pecado, não tem como você falar em receber bênçãos do Senhor. É ou não é? Se existe uma prática continuada de pecado, se existe uma rejeição direta aos ensinamentos de Deus, a palavra do Senhor, como é que Deus vai abençoar? Fala para mim. Como é que Deus vai abençoar? Era o que estava acontecendo com Jerusalém nesse tempo. Muita idolatria, muita gente fazendo muita coisa errada, desobedecendo as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor. Aí, meu querido, não tem como. Aí não tem jeito. Então a gente tem que ter isso em mente, que se o povo de Deus estiver em estreita conexão com o Senhor, não existe possibilidade de ele ser derrotado. Você acha que faz algum sentido? Deus perde alguma batalha? Quando é que Deus perdeu? Fala para mim. Pega a sua Bíblia aí, olha aí. Procura aí. Quando foi que Deus perdeu uma guerra? Não tem. Não faz sentido. Mas você vê o povo de Deus às vezes sendo derrotado. Opa, é diferente. Por que é diferente? Porque quando o povo de Deus é derrotado, não é o Senhor que está sendo derrotado, é o povo que está sendo corrigido. Deus que tirou a mão
e deixou de abençoar por alguma coisa que foi feita antes. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? Como é que a gente entende isso dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto? Você quer ser abençoado por Deus? Quer ter a mão do Senhor sobre a tua vida? Obedeça. Viva em comunhão. Viva em estreita conexão com Deus. É óbvio e evidente, a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, que nem todo sofrimento é causado por pecados. Tem que entender isso com clareza. A gente vai olhar para a história e para a vida de muitos discípulos de Jesus, por exemplo, homens fiéis que andaram com Deus e sofreram terrivelmente. Então nem todo sofrimento, não é porque está sofrendo que está com problema, não é porque está sofrendo que está em pecado, ok? Isso tem que ficar muito claro. Mas também é verdade que Deus pode usar o sofrimento como castigo, como é esse exemplo que nós estamos vendo aqui, que aconteceu em Jerusalém. Tá? Então, cada um conhece a sua própria vida, a sua própria realidade. Então você vai constantemente, isso é muito importante, necessário, avaliar a sua vida. Como é que está o seu coração diante de Deus? O seu coração, ele está realmente pertencendo ao Senhor? Ou existem alguns ídolos que estão tomando conta? Tem que pensar, tem que avaliar. Tem que avaliar, tá? Então, Deus pode usar o sofrimento como castigo? Pode, como aconteceu aqui. Deus pode usar o sofrimento para tantas outras finalidades. Tá certo? Então é muito importante a gente entender isso. Não é porque está atravessando um sofrimento que está com problema de pecado. Essa regra não existe. O que nós vemos aqui em Lamentações 3 é uma forma de disciplina do Senhor, não é uma regra fechada. Estar sofrendo significa que está em pecado. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está nos dizendo que o que está acontecendo aqui é uma forma de castigo, é uma forma de punição por atos de desobediência. Mas existem tantas outras finalidades para o sofrimento. E aí só o Senhor para dizer quais são essas finalidades, né? Correto? Então, por que isso é muito importante compreender? Veja, nós temos que estar com a nossa vida sempre diante do Senhor, de forma correta, de forma a honrar o Evangelho, no nome de Deus. Se nós vivemos como cristãos, ou dizemos que vivemos como cristãos, nós levantamos e carregamos aí a bandeira do Evangelho. E a nossa vida tem que ser compatível com o Evangelho. Isso é muito importante, né? Agora veja, nós podemos escolher as nossas ações. Concorda comigo? Você escolhe aquilo que você faz. Mas você não pode escolher as consequências daquilo que você faz. Olha que interessante. Não é dado a nós
o direito de escolher as consequências das nossas ações. Deus não nos dá esse direito. Pode falar, irmão Carlos. Sim. A pessoa com Deus que pode avaliar isso. Como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Não tem como. Porque isso está diretamente relacionado à sua vida com Deus. Não, a sua vida com Deus, ela vai dizer se aquilo que você está atravessando é uma punição do Senhor ou é por algum propósito de Deus. A resposta que o texto nos dá de que o sofrimento é uma consequência da desobediência é por causa do contexto que Jerusalém estava vivendo aqui. Mas foi exatamente o que eu disse. Isso aconteceu por causa da desobediência. Agora, o que eu também afirmei, e acredito como verdade, é que é possível o crente estar fiel na presença de Deus e ainda assim sofrer. O que a gente vai fazer com Paulo então? Estava em pecado? O que a gente vai fazer com Pedro? Que viveu uma vida difícil? Estava em pecado? Entendeu? O que a gente vai fazer com a vida de Estevão? Que pelo nome do Evangelho, pelo amor a Cristo, foi apedrejado vivo. Estava em pecado? Então a gente precisa avaliar isso. Homens que experimentaram intenso sofrimento na vida, mas que estavam ali cumprindo os propósitos eternos que só o Senhor conhece. Então não dá para entender que todo sofrimento é fruto de pecado. A conta não fecha. Entendeu? Olhando para a Bíblia, a gente não tem como afirmar isso. O próprio Jesus, quanto sofrimento o próprio Deus experimentou em carne aqui na terra. Pensa no Calvário. Olha a intensidade do sofrimento experimentado por Jesus. E ele estava ali cumprindo os propósitos eternos de Deus para a salvação. De quem? Nossa. Então olha para isso. Jesus sofreu intensamente, mais do que todo mundo. Jesus estava em pecado, irmãos? Não tem como a gente nem pensar numa possibilidade dessa. Porque ele é o próprio Deus. Tá certo? Então Deus tem seus propósitos para o sofrimento. Ora, para a punição, castigo, correção. Ora, para cumprir seus propósitos eternos. Então, existem mortes que acontecem de homens e mulheres de Deus que estão dentro dos propósitos eternos do Senhor. Tem um texto bíblico, não vou me lembrar a referência agora, mas que fala que tem que se cumprir o número de mártires, não tem? Então tem coisas que a gente olha e fala assim, nossa, que coisa, fulano morreu, estava pregando o evangelho. Tinha que ter morrido mesmo, para cumprir os propósitos de Deus. Então tem coisas que a gente não vai entender, a nossa mente não vai alcançar, mas é assim.
a sua experiência é a sua experiência, tem muito valor porque foi a sua vivência com Deus, mas não necessariamente porque aconteceu dessa forma com a sua vida vai acontecer com o outro, né? Então a gente tem que entender isso. O sofrimento, ele tem múltiplas finalidades. E quem sou eu para dizer qual a finalidade do seu sofrimento, né? Quem sou eu para dizer a finalidade do seu sofrimento? Você que se avalie com Deus. Você que se apresente diante de Deus e busque entender do Senhor. E aí o Espírito Santo, que é morada, né, que habita no crente, faz morada na vida do cristão, o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Então, pode ser um problema de pecado? Pode. Mas você vai entender isso com Deus e vai se consertar, porque Deus sempre está pronto a perdoar. Sempre está pronto a perdoar. O problema de Judá aqui é que existiu a advertência de Deus e não houve o consequente arrependimento. Porque vocês acham que se todo mundo lá, o povo inteiro, tivesse se arrependido? Não, nós nos arrependemos, nós vamos agora viver corretamente diante do Senhor. Você acha que Deus teria castigado terrivelmente? Se a advertência era para abandonar o mau caminho? Não é isso? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está na infração, meu irmão, está no erro, se arrepende, busca a presença de Deus com coração sincero, Deus vai perdoar. 1 João 9. Agora, não se arrependeu? Pode sofrer? Pode. Pode não sofrer? Pode também, mas dentro do que a gente entende como conceito de sofrimento. Porque você quer que sofrimento pior do que fechar os olhos nessa terra e não ter a eternidade com Cristo garantida? Aí a gente está falando de sofrimento, mas aí é um sofrimento eterno, não tem volta, não tem possibilidade de arrependimento, porque já foi, o prazo esgotou. Então qual é o prazo? Tem prazo, meus irmãos. Sabia disso não? A vida humana tem prazo. O prazo que você tem para se arrepender é o prazo de vida que você tem nessa terra. Aí sabe qual é o grande problema? As pessoas vão protelando, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E se amanhã não chegar? Ah não, eu vou voltar para a igreja, vou voltar para Deus, mas vou voltar, não. Já ouvi isso muitas vezes. Tem que arrumar umas coisinhas aí e tal, eu vou voltar para Deus, só que coisa mais sem noção. Vou voltar para Deus amanhã. Ah, eu estou querendo voltar, deixa para amanhã, tá? E se amanhã não chegar? E se não houver amanhã? Quem aqui de nós, quem aqui de nós pode bater no peito e dizer, não, amanhã eu estou aqui? Só se você for doido, você vai falar um negócio desse. Porque o controle da vida, irmão, o controle da vida não está nas nossas mãos. O controle da vida está nas mãos de Deus apenas. Então a gente vai estar aqui amanhã, se Deus quiser que a gente esteja.
E se ele não quiser, não vai estar. Então qual é o prazo que eu tenho para me arrepender? É agora. Não sei como é que vai ser o minuto seguinte. Então, irmãos, isso sabe o que é isso? Isso é senso de eternidade. Senso de eternidade, você saber que a vida é eterna. Você estará para sempre com Cristo ou não. E que isso demanda algumas ações. Nossa. Lembra que a gente falou um pouquinho agora, que eu disse agora há pouco, que você pode escolher suas ações, mas não pode escolher as consequências das suas ações? Isso nos coloca diante de uma responsabilidade muito grande na condução da nossa vida. Porque vamos lá, você faz a opção de viver com Cristo e estar com Ele e viver pelo Evangelho. Qual a consequência disso? Vida eterna com Cristo. Eternidade com o Senhor. Você faz a opção de viver uma vida do seu jeito, longe do Evangelho, não está nem aí para o Senhor, distante mesmo contigo. Qual a consequência disso? Inferno, condenação. E aí? Você vai poder chegar lá e mudar de ideia? Não é assim que as coisas funcionam, né, irmãos? Vocês sabem disso. Então, viver exige de nós uma responsabilidade muito grande com a condução das nossas ações. Tá? Então, Deus não permite a nós escolher as consequências. Então, tome cuidado com aquilo que você faz. Isso é importante entender. Tá? Então, aqui, voltando para o texto, né? Nós vemos que o sofrimento era consequência das escolhas. Então, olha aqui, olha o que ele está falando. Deus não permite escolher as consequências. Eles estavam vivendo consequências das suas escolhas. Escolheram desobedecer a Deus. Estão tendo como consequência o sofrimento, a morte, a fome. Não tem como. Deus estava aqui usando a Babilônia, uma nação ímpia, perversa, terrível, má, para punir o povo. Tá? Então a gente vê com clareza que Deus não muda. Se Ele promete, Ele cumpre. Então Ele havia dito pelo profeta que havia necessidade de arrependimento, que havia necessidade do povo se voltar para Deus, de abandonar o pecado. Isso não aconteceu. Povo, consequência. Isso acontece, meus irmãos, hoje com a nossa vida também. Presta atenção. Deus está alertando a humanidade que não há outro caminho se não for por Jesus. Caminho para a vida eterna, para a salvação, para a eternidade com Cristo, para o céu. João capítulo 14, verso 6. O próprio Jesus está dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, Jesus está dizendo que Ele é o caminho, que não tem outro, é Ele. Aquilo que muitas pessoas fazem, vai para outro caminho. Mas Ele está dizendo que Ele é o caminho. Aí o pessoal vai para o outro lado. Mas Ele está alertando: olha, o caminho sou eu, o caminho sou eu, o caminho sou eu. Vem para cá. O que a turma faz? Vai para lá. O que vai acontecer no dia do juízo? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor,
Eu avisei. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Oi. Sim, sim. Boa pergunta. Vou manter por hoje. É importante entender o seguinte: o contexto que Judá estava vivendo nos conduz ao entendimento de que o povo inteiro estava tomando suas decisões na direção errada. Veio grande sofrimento. Tá? A gente não pode excluir de nós a responsabilidade que cada um tem diante do Senhor. Então, se um líder hoje um líder de uma comunidade cristã, comete um erro ou está em pecado, isso afeta a igreja? Se a gente for olhar de um modo geral, é óbvio que afeta, porque a igreja é um corpo. Então, se existe um membro que está caído, doente, não tem como a gente olhar e dizer: a igreja está saudável, porque tem um problema ali que precisa ser resolvido. Então afeta. Agora, importante entender que cada crente tem a sua individualidade também diante de Deus. Então, pelo fato de eu ter a minha responsabilidade pessoal das minhas ações diante do Senhor, eu não posso afirmar que se o meu líder, por exemplo, estiver em pecado, que vai trazer maldição sobre a minha vida. É um problema que ele tem que resolver com Deus. Ele está em pecado, eu não. Estou em santidade diante do Senhor. Então a minha vida está correta diante de Deus. Estou falando de uma forma individual. Agora, de uma forma coletiva, traz sofrimento para a igreja? Traz, não tem dúvida. A igreja não tem como se manter saudável com um problema dessa natureza. Isso prejudica o crescimento, a expansão, a comunhão, e tudo isso traz sofrimento para a igreja. Agora, de uma forma individual, você vai trazer maldição sobre a sua vida pessoal? Não faz sentido, porque eu não sou responsável pelo que os outros fazem, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Ok? Muito bem. Então vamos seguir. Vamos ao texto, nós vamos ver o seguinte: uma evidência de que o sofrimento de Judá era causado pela desobediência
Veja, os 7 primeiros versos nos apresenta aqui. Você pode até pegar sua revista aí, para você acompanhar junto comigo. Eu estou na página 72. Tem aqui algumas coisas interessantes. Olha, para mostrar o sofrimento do povo, o autor de Lamentações, texto bíblico, veja, ele utiliza expressões como, verso 2: fez andar em trevas, esmagou os meus ossos, verso 4. Verso 5: me cobriu de amargura e aflição, cercou-me com um muro e prendeu-me com correntes, verso 7. Então você vê, olha, ações de Deus sobre a vida das pessoas. Por que Deus fez isso acontecer? Né? Por que Deus fez isso acontecer? Porque Ele cumpre aquilo que Ele fala. Porque Deus não muda. E assim como Deus não muda e cumpriu a sua palavra, dizendo que se não houvesse arrependimento haveria correção, nesse contexto de Lamentações 3, haverá salvação e condenação no dia do juízo. Por quê? Porque Deus não muda, porque Deus já está alertando, Deus já está falando, Deus está falando, que tempo que Deus está falando? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deus está alertando, Deus está alertando, Deus está alertando. Então nós olhamos para esse texto e a gente precisa colocar nossa vida aqui dentro e falar: nossa, o negócio é muito sério mesmo. Como é que eu estou? Como é que eu estou vivendo? Isso é muito sério, porque a nossa eternidade está em jogo. Então Deus está alertando. Alertou aqui, não alertou? Teve a consequência. Deus está alertando a humanidade, que tempo? Deus está alertando a humanidade, Deus está alertando. Vai chegar um dia em que a sentença final vai ser estabelecida. Aí, meu irmão, já era. Aí não tem esse negócio mais de... porque agora eu quero. Tem que ter muito cuidado com a condução da nossa vida, tá? Então, eu quero que você grave isso. Nós podemos escolher aquilo que fazemos, mas não podemos escolher as consequências daquilo que fazemos, tá? Então, se isso é uma verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, tá certo? Então veja, se afastar de Deus, irmão, tem como consequência um preço muito caro. Se afastar de Deus é terrível. Vamos observar aqui algumas consequências por viver uma vida longe de Deus. Vamos observar, olha aqui, acompanha aí. Diz o texto, diz a Bíblia, não esse texto,
Isaías, não, esse texto aqui no verso 8, perdão. Suas orações não eram mais respondidas. Olha aqui, ó, uma consequência por viver afastado longe de Deus. Não tem orações atendidas. Consegue imaginar isso? Que é você falar com Deus e Deus não te ouvir? Você gritar por socorro, está desesperado e o Senhor não está te atendendo? Suas orações não eram mais respondidas. Olha o verso 8 do nosso texto de Lamentações 3. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Consequência. Orações não respondidas. Abandono, outra consequência. Verso 11: arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Deixou-me abandonado. Outra consequência. Deixou-me abandonado. Não há sentimento mais terrível do que o de se sentir abandonado. Ainda mais quando o motivo é a infidelidade. Tá? Outra consequência, vergonha. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções o dia todo. Verso 14. Vergonha, motivo de escárnio, zombaria. Por quê? Porque a prática da vida não condiz com aquilo que anunciou, que pregou, que falou. Então diziam uma coisa e faziam outra. A consequência é a vergonha, motivo de escárnio. Outra consequência, falta de paz. Falta de paz. Olha para isso. Verso 17. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Irmãos, queridos, que coisa terrível é viver sem paz. Quem vive sem paz? Quem vive sem paz? Rapaz, você vive sem dinheiro, você vive sem carro, você vive sem bicicleta. Você vive até, não vou dizer sem comida, mas você vive até com pouca comida, você vive. Mas sem paz você não vive. Você não vive. Quem não tem paz, o cara prefere a morte do que viver. Paz é um negócio muito bom quando você tem. Porque quando você não tem, meu irmão, prefere morrer do que continuar vivendo. Não tem coisa pior na vida do que um coração turbulento, inquieto, angustiado. Isso tira o ar, isso tira o fôlego, isso tira o sono, você não consegue dormir, você não consegue viver, você não tem paz. E olha o que o verso 17 diz.
tirou-me a paz, tirou-me a paz. Imagina que é uma nação ímpia em cima de você, castigando, torturando, deixando com fome, matando, fazendo tudo de ruim. Para onde você olha, você não vê saída. Era o que a Babilônia estava fazendo com o povo de Judá. Acabou a paz. Acabou a paz. Falta de esperança. Verso 18. Meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Você olha para um lado e olha para o outro, você está completamente sem norte. Você não sabe o que vai fazer. Desorientado. Já viu uma pessoa desorientada? Está indo para onde, meu filho? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Desorientado. Desorientado. Você pega um barco, coloca no meio do oceano, um mar revolto, não tem motor, não tem leme, não tem vela, não tem nada. Bota lá o barco lá. Está indo para onde? Não sei. Está indo para qualquer lugar. Não tem direção, não tem rumo. É a vida daquele que se afasta de Deus e recebe a falta de esperança como recompensa. Mas essa falta de esperança que o verso 18 fala é diferente da esperança que está no verso 21. A falta de esperança do verso 18, vai dizer o seguinte: olha, meu estado hoje é de completa desolação e eu estou aqui sem saber o que fazer, sem esperança. A falta de esperança, agora a esperança que está no verso 21 é diferente. Por quê? Porque remete a pessoa à misericórdia de Deus. E meus irmãos, a misericórdia de Deus está acima de toda tempestade. A misericórdia de Deus está acima de todo problema. A misericórdia de Deus está acima de tudo de ruim que você possa viver ou experimentar na sua vida. A misericórdia de Deus está acima. Vamos entender isso? Nós vamos ver que mesmo em meio ao sofrimento é possível ter esperança. Tá? Se o sofrimento é uma consequência do pecado, ainda existe a esperança de Deus transformar a realidade que a pessoa está vivendo. Ainda que o sofrimento seja causado por desobediência, por pecado, enfim, está vivendo como consequência do sofrimento, ainda assim existe a esperança de Deus transformar. Vai passar, você vai experimentar essa consequência e se você se arrepender e se consertar diante de Deus, tudo vai passar. É possível ter esperança, a Bíblia nos garante isso, quando o sofrimento não é causado por pecado, mas pelo cumprimento dos propósitos de Deus. É possível ter esperança, ainda que não mais nessa terra, mas a esperança de que estaremos com Cristo e de que viveremos com Ele. Então, os mártires que morreram ao fio da espada, perseguidos em nome do Evangelho,
eles morreram com a esperança de que estariam com Cristo pela eternidade e que teriam uma vida infinitamente melhor. E de fato é o que acontece. Então existe a esperança da glória, a esperança da eternidade com Cristo. Se meu sofrimento não acabar nessa vida, não tem problema, eu vou estar com Cristo, aí lá vai ser diferente. É dessa esperança que o texto nos fala, que é infinitamente maravilhosa, infinitamente melhor. Então, Deus está sempre pronto a perdoar, tá? E isso é tão verdade que, veja, Deus conduziu o povo em sofrimento, Deus castigou, mas Deus não aniquilou, não exterminou. Estão observando? Experimentaram um grande sofrimento, mas não foram aniquilados da face da terra, não foram exterminados. E nem poderia ser, né? Porque assim como existiu a advertência de que se não mudassem seriam corrigidos, também existia a promessa de que é o povo eleito. Não é verdade? Então Deus vai preservar. Vai castigar? Vai castigar. Mas vai preservar. Não vai deixar ser exterminado. Então olha só que curioso, que interessante a gente observar. A gente vê Deus cumprindo a sua palavra, castigando, mas a gente também vê Deus cumprindo a sua palavra, preservando, no sentido de não permitir que sejam eliminados da face da terra. Olha para isso, olha a grandeza de Deus. E aí para a gente já pensar aqui no encerramento da nossa aula, quase na hora, a gente vê o seguinte, verso 21. O profeta ele está chamando a atenção sobre a necessidade de pensar naquilo que pode dar esperança. 21, verso 21. Todavia me lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus. Talvez a sua versão use a palavra imenso. Graças ao imenso amor de Deus é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Agora, gente, olha para isso. Olha quanta beleza nós enxergamos aqui. O profeta vem desde o começo do verso 3 discorrendo sobre a intensidade de sofrimento que eles estavam vivendo, dizendo que Deus fechou os olhos, não está mais ouvindo, e que estava distante, e que estava sentindo o peso da mão de Deus, a ira do Senhor e tudo mais. E depois de dizer tudo isso, ele chega e diz o seguinte: mas eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? A misericórdia de Deus pode me dar esperança. Porque mesmo no meio do sofrimento, Deus está preservando a nossa vida. Então olha para isso. Graças ao amor de Deus imenso, ao grande, ao imenso amor de Deus, é que não somos consumidos. Porque ele está dizendo aqui que estava atravessando um terrível sofrimento, mas continuava vivo. Algumas pessoas morreram, sim, mas Deus preservou o povo no sentido da origem, da nação. Então veja, ele estava trazendo à memória o que pode dar esperança. O que pode dar esperança? A misericórdia de Deus pode dar esperança. A gente está errado, a gente está vivendo a consequência do erro,
nós estamos sendo perseguidos, nós estamos terrivelmente afundados numa miséria, mas Deus não consumiu a nossa vida, não acabou de vez. Então, nesse contexto de miséria, de perseguição, de sofrimento terrível que Judá estava atravessando, o que o profeta está falando? Vamos trazer a memória que pode dar esperança. A misericórdia de Deus pode nos trazer esperança. As misericórdias de Deus podem tirar a gente dessa situação e colocar em outra. Por isso que sempre é tempo de arrependimento. Entendeu? Entendeu? Sempre é tempo de arrependimento. Tá? Então, meus irmãos, o que pode dar esperança não é outra coisa, senão as misericórdias de Deus. Porque por mais afundado que a pessoa esteja em um problema, a misericórdia de Deus sempre vai ser maior. Irmão, a obediência é um princípio que não muda. É um princípio que não muda. A obediência é um princípio que não muda. Então, assim como eles estavam condicionados a obedecer, o que mudou para a gente hoje se o princípio é o mesmo? Isso não muda. Tá bom? Então, ele encerra, o profeta que encerra essa parte do texto, chamando a atenção para a necessidade de trazer à memória que as misericórdias de Deus podem transformar a situação de qualquer pessoa. Que Deus é misericordioso. Significa dizer que você pode estar todo errado, todo afundado, vivendo terríveis problemas por causa de consequências, vivendo consequências por causa de atos que você cometeu, mas ainda assim é possível trazer à memória que a misericórdia de Deus pode te alcançar. Isso é lindo no Evangelho, porque isso não tem relação nenhuma com os nossos próprios méritos. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, Deus pode transformar um homem pecador que se arrepende pela sua misericórdia. Nós vemos aí a graça de Deus. Nós vemos aí a graça que alcança a vida humana sem ele merecer. Sem ele merecer. E aí é quando nós olhamos para Cristo e nos curvamos diante dele em adoração à sua grandeza, ao seu nome,
porque Ele nos salvou por isso, pela graça, pelo seu amor, né? Então, pensar na graça de Deus, pensar nas misericórdias de Deus, é algo que, como diz o profeta, tem que estar na nossa mente, é o que pode nos dar esperança nos momentos em que a gente estiver passando por dificuldades. Se for por questões de pecado, nós temos a necessidade urgente de arrependimento. E aí a misericórdia do Senhor vem e traz o perdão, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Vamos ter sempre em mente a necessidade de nos avaliarmos diante do Senhor, para que a nossa vida esteja todos os dias vivendo sempre de acordo, né, coerente aí com o Evangelho, que isso é o que importa, tá bom? Que Deus a todos abençoe, que a gente tem 5 minutinhos aí, nós temos 5 minutinhos para nos prepararmos para o culto.